Leibniz. Ora, como eu gosto das máximas que se sustentam a si mesmas, e nas quais há o mínimo de exceção possível, eis o que me pareceu mais sensato em qualquer sentido sobre essa importante questão. Eu assumo que as almas, e geralmente a substância simples, não poderiam começar a não ser pela criação, nem deixar de existir a não ser pela aniquilação. E como a formação dos corpos orgânicos animados não parece explicável na ordem da natureza, senão quando se propõe uma pré-formação já orgânica, disso infere que o que chamamos de geração de um animal é apenas uma transformação e crescimento. Desse modo, visto que o mesmo corpo já era organizado, é de se acreditar que ele já fosse animado e que ele tinha a mesma alma, da mesma maneira que eu julgo em vice-versa, quando a conservação da alma, que ela é criada uma vez que o animal também é conservado, e que a morte aparente não é senão um encobrimento, não sendo senão a aparência que na ordem da natureza existem inteiramente separadas do corpo. Depois de estabelecido uma ordem tão bela e regras tão gerais no que se refere aos animais, não parece racional que os homens estejam excluídos delas, e que tudo se faça nele por milagre com relação à sua alma. Por isso fiz notar mais de uma vez que é da sabedoria de Deus que em suas obras tudo seja harmônico e que a natureza esteja em paralelo com a graça. Desse modo, eu acreditaria que as almas que um dia serão almas humanas, acima das outras espécies, estiveram como que nas sementes dos ancestrais de Adão e existiram, consequentemente, desde o começo das coisas, sempre em uma espécie de corpo organizado. No que parece que o Sr. Swimmerdam e Malebranche, o Sr. Bailey, o Pitcairn e o Sr. Harcourt e um grande número de outras pessoas muito hábeis são de minha opinião. E essa doutrina está suficientemente confirmada pelas observações microscópicas de Leeuwenhoek e de outros observadores. Mas ainda me parece conveniente, por diversas razões, que essas sementes não estejam senão dotadas de percepção e de sentimento, mas destinadas de razão, e que quem elas devem pertencer, mas que nesse momento elas receberam a razão que houvesse um meio natural de elevar uma alma sensitiva à condição de alma racional, o que eu tenho dificuldade em conceber. Quer Deus tenha dado razão a essa alma mediante uma operação particular, ou se você quer, mediante uma espécie de transcriação, que ainda é mais fácil de ser admitido do que em outras operações imediatas de Deus sobre nossas almas que a revelação ensina. Essa explicação parece superar os embaraços que se apresentam em filosofia e teologia, visto que a dificuldade sobre a origem das formas cessa inteiramente, uma vez que é muito mais conveniente à justiça divina dar à alma uma nova perfeição, que é a razão, do que coloca uma alma racional por criação, ou de outro modo em um corpo no qual se eleva a estar corrompida moralmente. Muitos prelados e teólogos da França que estão satisfeitos por se distanciar de Molina e por se ligarem a Santo Agostinho, parece ter a opinião desse grande autor que condena as crianças mortas na idade da inocência antes de receber o batismo. É o que parece a partir da carta citada acima. Que 5 insígnios prelados da França escreveram ao Papa Inocente contra esse livro póstumo, mas na qual eles não ousaram
condenar a doutrina que as crianças mortas sem batismo só sofrem pena da privação da beatitude, vendo aprovada pelo venerado Tomás de Aquino e por outros grandes homens. Eu não falo daqueles que, por um lado, são chamados de jansenistas e por os discípulos de São Tomás de Aquino. Aqui é uma discussão grande que foi dentro da igreja e dentro das igrejas cristãs, né, sobre a questão da condenação ser um destino natural, né? A igreja católica, principalmente, ela conservou um pouco dessa perspectiva, mas quando aceita e propõe que as crianças sejam batizadas, é para escaparem dessa condenação, que não é uma condenação natural, que teria vindo a partir de Adão. Mas antes de Adão, todos os seres estavam destinados a uma glória eterna. Esse é o resumo da Bíblia cristã. Posso dizer que aqueles que defendem a danação tão só pelo pecado original e que, consequentemente, atribuem danação às crianças mortas sem batismo ou fora da aliança, caem sem pensar em um determinado uso da disposição dos homens e da presciência de Deus, que desaprovem outros, eles não querem que Deus recuse sua graça àqueles que ele prevê que devam resistir, nem que essa previsão e essa disposição sejam causa da danação dessas pessoas. E, entretanto, eles afirmam que a disposição que provoca o pecado original e na qual Deus prevê que a criança pecará, assim que se encontrar na idade, tem que se faz uso da razão, basta para danar essa criança antecipadamente. Aqueles que sustentam um e rejeitam o outro não guardam muita uniformidade e conexão dentro de seus dogmas. Não há muito menos dificuldade quanto à questão daqueles que chegam à idade de discernimento e mergulham no pecado, segundo a inclinação da natureza corrompida, se eles não recebem a ajuda da graça, a qual é necessária para se deter diante da propensão para o precipício, ou para tirar a si mesmo do abismo em que caíram, pois parece duro daná-los eternamente por terem feito o que não tinham o poder de parar de fazer. Aqueles que danam até os que tinham o poder de parar de fazer, aqueles que danam as crianças incapazes de discernimento, se preocupam ainda menos com os adultos, e diríamos que eles se tornam insensíveis de tanto pensar em ver pessoas sofrerem. Mas não é o mesmo caso dos outros. Eu concordaria com aqueles que concedem a todos os homens uma graça suficiente para tirá-los do mal, contanto que tenham disposição suficiente para tirar proveito desse auxílio e para não rejeitá-los voluntariamente. Objeta-se que há uma infinidade de homens entre os povos civilizados e entre os bárbaros que jamais tiveram esse conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, do qual se tem necessidade para ser salvo pelas vias ordinárias, mas sem perdoá-los pela pretensão de um pecado puramente filosófico e sem se deter em um simples castigo de privação, coisas que não se cabe discutir, aqui posso duvidar de fato. Pois como saber se eles não recebem auxílios ordinários ou extraordinários que nos são desconhecidos? Essa máxima parece de uma verdade eterna. Tomás de Aquino, arcebispo de Balduene. A massa é, para aquele que faz o que deve fazer, não é recusada a graça necessária. Aqui é aquela discussão, né, que muitas vezes tem algumas, mesmo que a pessoa não conheça a Deus
e Jesus Cristo, elas têm uma propensão natural ao bem, né? Em que isso vai ser pesado quando do julgamento final. E aqui, como ele vai citar São Francisco de Sales, né? E como nós vimos, ele vê, ele tem um relacionamento com São Francisco Xavier, aliás, ele tem um relacionamento com os jesuítas, né? Os jesuítas foram que vieram e fizeram vamos dizer, a catequização dos índios no Brasil, né? Que não foi uma catequização tão violenta em termos físicos como em outros estados latino-americanos. E isso muito por conta dessa perspectiva, né? De que as pessoas teriam, por disposição originária, uma propensão para o bem, apesar do pecado original, né? Que é o pecado de Adão. Aqui no 96 ele vai falar: é isso que em tempos remotos respondia ao excelente senhor Peterson, a fim de lhe mostrar que a igreja romana, indo mais longe que os protestantes, não dana de modo algum aqueles que estão fora de sua comunhão e mesmo fora do cristianismo, ao lhes medir apenas a fé explícita. E ele não se recusou a falar adequadamente na resposta muito gentil que dirigiu a mim e que inseriu na quarta da parte suas reflexões, na qual me fez a honra de anexar ao meu texto. Eu lhe fiz considerar, então, que o famoso teólogo português chamado Diogo Paina Andradios, enviado ao Concílio de Trento, escreveu aí contra Canice durante esse concílio. E agora, sem citar muitos outros nomes, eu me contentarei em designar o padre jesuíta Frei Spírio como um dos mais excelentes homens da sua sociedade, que também foi dessa opinião comum da eficácia do amor de Deus, como parece a partir do prefácio do belo livro que escreveu. Isso que nós falamos, que o amor de Deus é maior, e a intenção primeira de Deus é a salvação de todos os homens. Esse mistério da danação, da morte, é um mistério que nos escapa a compreensão completamente, e talvez, e segundo a fé, nós vamos talvez conhecer plenamente somente no final dos tempos, ou nosso final particular aqui na Terra. Boa tarde a todos.